Bom, vamos lá. O Miguelito vai voltar da Bolívia e muito provavelmente vai ser integrado ao elenco principal do Santos. Miguelito não deve voltar mais para o Sub-20. O Miguelito está servindo a seleção da Bolívia, como eu disse agora, ele participou e foi destaque no amistoso contra o México, agora no começo do mês. Ele vai disputar a Copa América pela Bolívia. A Bolívia, provavelmente, né, porque é uma seleção fraca, né, provavelmente vai cair na primeira fase. É muito difícil que a Bolívia passe do seu grupo, são 4 equipes por grupo, né? São 4 grupos de 4. A Bolívia caiu no grupo dos Estados Unidos, do Uruguai e do Panamá. Se classificam 2. Então, muito provavelmente, Uruguai e Estados Unidos vão se classificar nesse grupo. E a Bolívia vai cair na primeira fase, né? Essa é a tendência. E se isso acontecer, o Miguelito deve voltar ao Santos, né? Volta de imediato ao Santos, lá para o começo de julho. Copa América vai começar agora, neste mês ainda de junho. Primeira fase termina no início de julho e muito provavelmente a Bolívia vai cair na primeira fase e o Miguelito volta. Quando o Miguelito voltar, o que o presidente Marcelo Teixeira pediu é que ele seja integrado ao elenco principal. É essa informação de bastidores que eu tenho, tá? Não ouvi isso diretamente do presidente, até porque ele não falaria para alguém, né, para um jornalista, uma coisa dessas, porque ele estaria tirando ali a autoridade do técnico, a autoridade do Galo, porque não era a vontade do Carille e não era a vontade do Galo que o Miguelito fosse aproveitado agora no time principal. Tanto que o Carille não chamou ele para o grupo principal e o Galo estava querendo emprestá-lo, certo? Então aí já fica provado, o Miguelito não estava nos planos do Carille. Mas agora, diante dessa interferência do presidente Marcelo Teixeira, vocês vão ver que o Miguelito vai receber oportunidades. Miguelito, que não jogou este ano no elenco profissional. Ele já teve algumas oportunidades, mas oportunidades muito pequenas. Ele teve 9 oportunidades no total no time principal em 3 anos, mas assim, 15 minutos, 10 minutos. Ele jogou uma vez apenas como titular, foi num jogo da Copa Sul-Americana em que o Santos já estava eliminado, um jogo na Vila Belmiro, e o Santos jogou com um time todo remendado, porque o jogo já não valia nada, e o Santos entrou com um time completamente desfigurado. E aí você coloca um menino da base para estrear como titular num jogo que não valia nada, com estádio vazio, e com um time completamente desfigurado, sem conjunto, aí é você, né, colocar o menino numa fria, né? Não dá para esperar muita coisa. Mas, enfim, Miguelito não teve, de fato, uma grande oportunidade no Santos ainda. E agora, né, por essa interferência do presidente Marcelo Teixeira, ele vai ter. Podem aguardar, Miguelito vai ser utilizado. Se vai dar certo, se o Miguelito vai ser um grande jogador, se não vai ser grande jogador, se vai reforçar de fato o time principal ou não vai, se vai acrescentar alguma coisa a esse time, eu não tenho bola de cristal para saber. Mas eu, né, pelo que eu já vi do Miguelito, especialmente na Copa São Paulo deste ano, e eu tenho visto em jogos do Campeonato Brasileiro, é fácil perceber que o Miguelito faz por merecer uma oportunidade no time profissional. E é só isso que eu acho que tem que acontecer. Agora, se ele tiver oportunidade, de fato, sequência de jogos, oportunidades como titular, e não aproveitar, aí tudo bem, empresta, faz o que quiser. Mas primeiro, dá oportunidade para esse menino, porque muita gente que entende do negócio, que eu conheço e confio, né, falam muito bem. O ex-gerente de base do Santos, quando o Miguelito surgiu, o Marcos Maturana, ele acha o Miguelito um jogador de altíssimo potencial e entende que ele também merece uma oportunidade. O Guilherme Bussinger, que hoje está no Vasco, que é considerado um dos técnicos de base, né? Ele foi técnico de base, agora está no Vasco da Gama, parece que está lá também trabalhando na base do Vasco. Ele
já entrevistei ele aqui no meu canal, ele fala maravilhas do Miguelito. Então não é possível que esse menino, aos 20 anos, não tenha uma oportunidade, pelo menos, de comprovar o que esses especialistas que já passaram pelo Santos falam dele. E se ele não fosse bom, se ele não tivesse alguma coisa para mostrar, essas pessoas que hoje estão no Atlético Paranaense, como Felipe Gil, ex-gerente da base do Santos também, André Mazuco, ex-executivo de futebol do Santos, não iriam levá-lo lá para o Furacão, que é um clube hoje de Série A, um clube hoje de competição internacional, um clube hoje de Sul-Americana, de Libertadores, é um clube que está disputando, que está bem, e aí eles aproveitarem, né, essa janela para trás, para levar o Miguelito, olha, é sinal realmente de que o menino tem alguma coisa para mostrar. Então não faz sentido você não dar oportunidade para o Miguelito, não faz o menor sentido. E é isso, né, que pensa, pelo jeito, pelas informações que eu obtive, o presidente Marcelo Teixeira. Por isso que ele vetou o empréstimo do Miguelito para o Atlético Paranaense. E, aliás, ele nem sabia dessa proposta, porque essa proposta já está na mão do Galo já há mais de uma semana, pelo que me deram de informação, mas o presidente, pelo jeito, não sabia. E quando soube, porque o Galo foi cobrado para dar uma resposta ao Atlético Paranaense, e aí teve que falar com o presidente Marcelo Teixeira. Quando o presidente soube, vetou na hora. Isso aconteceu hoje, gente. Isso aconteceu entre ontem e hoje. Aconteceu agora, entre ontem e hoje. O presidente vetou, então, a ida do Miguelito para o Atlético Paranaense. É isso, tá certo. Além disso, o presidente também conversou, eu tenho informações que o presidente conversou com o médico do Santos, conversou com o fisioterapeuta do Santos, Luiz Alberto Rozan, que é uma fera. O Santos, muita gente pode criticar o departamento médico do Santos, mas olha, o departamento médico do Santos está nas mãos de profissionais, este ano, altamente experientes e qualificados. Luiz Alberto Rozan, ex-fisioterapeuta do próprio Santos, do São Paulo e da seleção brasileira. O médico do Santos, que é chefe do departamento, é o Rodrigo Zogaibe, que tem uma vasta experiência no futebol também. Então o Santos tem, sim, ótimos profissionais lá. E a gente tem que lembrar que o departamento médico dos clubes, eles não podem ser responsabilizados por uma lesão muscular. Eles podem ser responsabilizados pelo tratamento. E os tratamentos seguem protocolos. No caso do Guilherme, por exemplo, falando aí dos jogadores atuais que estão afastados, no caso do Guilherme, ele teve uma lesão de grau 2. Lesão de grau 2, pelo protocolo, é 1 mês e meio de afastamento. E ele está aí dentro do prazo ainda. O caso do Furt é caso de lesão crônica, que precisa de uma retirada com um tempo maior para poder curar, para não ter risco de bater e voltar. A mesma coisa do Pedrinho, só que a do Pedrinho não era crônica, né? A do Pedrinho ela foi pontual, mas ele já está aí voltando. Essa é uma novidade que eu trago para vocês. O Pedrinho vai ficar no banco, ele já viajou, ele saiu de Santos, já foi para Novo Horizonte se encontrar com a delegação. O Santos chegou em Novo Horizonte hoje à noite e o Pedrinho está viajando também para se juntar à delegação, e ele vai ficar no banco de reservas, assim como o Schmidt, que já estava lá, né? Viajou para Londrina, já para ficar com o grupo, já estava, como eu já havia avisado vocês, o João Schmidt, o volante, que sofreu uma torção no tornozelo. Como é que o departamento médico vai ter culpa do cara pisar em falso e torcer o pé? Não tem culpa, gente. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala também, né? Para a gente não ficar aqui colocando culpa em que não tem. Eu acho muito mais fácil o pessoal da preparação física do Santos, né, ter alguma influência sobre essas contusões por conta da preparação física do que do departamento médico. Mas, enfim, o fato é que o presidente Marcelo Teixeira pediu mais pressa para o departamento médico dentro das possibilidades, cobrou, perguntou, e isso
também, claro, contribuiu especialmente para o retorno do Pedrinho, porque a volta do Pedrinho ela estava programada para o jogo seguinte, contra o Operário, junto com o Guilherme. Guilherme também deve jogar, deve retornar ao time no jogo contra o Operário, que é na próxima semana lá em Ponta Grossa, no Paraná. O Furt vai para o outro jogo contra o Goiás. Então, o próximo contra o Operário já deve ter o Guilherme e depois contra o Goiás o Furt. Então, esses jogadores já estão voltando. O presidente Marcelo Teixeira pediu para o pessoal fazer o máximo que pode, ele está preocupado. Enfim, está aí trabalhando, influenciando, interferindo nos departamentos. Eu acho que está na dele. Ele só não pode cobrar o impossível, né, presidente? Não dá para você fazer, dentro de uma especialidade médica, você cobrar algo que está além das possibilidades. Mas, felizmente, o presidente Marcelo Teixeira está aí atuante, a mais atuante no departamento de futebol. Essa área estava muito nas mãos do Galo. Se o presidente tivesse, né, esse comportamento que ele teve aí nesses últimos dias, últimos dias, né? Não dá nem para dizer que foi últimas semanas. Se ele tivesse esse comportamento, talvez a contratação do Patrick não tivesse acontecido, porque é ele que dá a palavra final, né? Então ele também foi responsável pela contratação do Patrick, né? Foi culpa dele também. A gente não pode deixar de responsabilizar o presidente. E é ciente disso, ciente que sobra para ele também, que o presidente está pé da vida com o Galo. Por isso que eu fiz aquele vídeo falando da pressão que está acontecendo hoje sobre o Galo. E essa situação do Miguelito serviu mais ainda para deixar lá o clima pesado para o coordenador de esportes do Santos. Olha, eu espero que as coisas se resolvam, sirvam de lição aí para todos os lados. Eu não estou pedindo a cabeça de ninguém, né? Muita gente acha que eu quero que o Galo seja demitido. Eu não quero nada, eu quero o bem do Santos. Se o Galo for o melhor para o Santos, eu quero que ele fique. Se ele não tiver condições, que venha outro mais capacitado. Eu não quero nada, não tenho nada, absolutamente nada contra o Galo, contra a pessoa do Alexandre Galo. Não tenho nada. Muita gente me questiona, manda mensagem para mim, pergunta aqui no chat. Eu não tenho nada contra o Galo. Agora, eu, como formador de opinião, como crítico de futebol, não vou olhar uma contratação dessa do Patrick e ficar quieto, né? Não vou. Não vou olhar aí jogadores de base perdendo espaço para medalhões caros que não acrescentam absolutamente nada ao clube ocuparem esses espaços e ficar quieto. Não vou. Podem tentar, mas não vão me calar aqui. Não vão me calar. Eu quero o melhor para o Santos, mais nada.